Vamos ouvir a palavra de Deus? Amém? Pega a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo de número 16. Livro de Provérbios, capítulo 16. Sempre falo aqui, facinho. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse, é facinho. Brincadeira, gente. Só chegou no livro de Salmos, que é exatamente o meio da Bíblia, vai um pouquinho para frente, está logo depois de Salmos. Tá facinho de encontrar o livro de Provérbios. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. A gente espera, não tem problema. Livro de Provérbios, capítulo 16, o verso de número 3. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Confie ao Senhor as tuas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, a tua palavra ela foi lida. Pai, nesse momento em que a tua palavra ela vai ser pregada, que o nosso coração esteja como terra fértil para receber a tua palavra, que o nosso coração esteja preparado para ouvir, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nessa noite. Pai, e nesse momento que eu diminua para que a tua glória cresça, resplandeça sobre esse altar, e que essa palavra, ela levante o caído, fortaleça o fraco e dê vigor a quem não tem nenhum vigor, e quem crê, diga amém, glória a Deus. Pode sentar, fiquem à vontade, nós estamos na casa do nosso Pai, amém? Nós lemos aqui no livro de Provérbios, confia ao Senhor as tuas obras. Confia a quem? Ao teu pai? À tua mãe? Ao vizinho? À vizinha? À irmã? Ao pastor? À pastora? Ao evangelista? Confie ao? E se nós confiarmos todos os nossos projetos ao Senhor, o que acontece? Os teus pensamentos serão estabelecidos. Confie ao Senhor as tuas obras. Ou seja, Deus ele já está falando comigo e com você nessa noite. Todo projeto que você tenha, não confie ao homem. Confie ao Senhor, porque a partir do momento em que você confia nele, tudo ele realiza. Tudo ele faz. E eu sou prova viva. Eu falei de manhã, falei à tarde sobre isso, porque eu vivi isso, então eu tenho que falar daquilo que eu vivo. Há mais ou menos 8 anos, eu fiz um projeto. Convidei Deus? Não. E crente, viu? Fiz um projeto. Falei, vou viajar, vou fazer um intercâmbio, vou passar um tempo fora. E Deus só olhando assim, ó. Vamos ver até onde essa pastinha vai. Vamos ver até onde esse projetinho de ser humano vai. E eu ali, falando, eu vou fazer, eu vou acontecer. E me programei inteira. E fui. E a língua, maior que o corpo, já saiu falando para todo mundo. E falei para amigo, para colega, para pessoas que eu conhecia, que eu desconhecia. E saí contando para todo mundo do meu projeto. Eu não tinha tirado nem o passaporte. E todo mundo já estava sabendo que eu ia fazer uma viagem. Isso há quantos anos atrás? 8. E fui criando uma expectativa, fui fazendo planos, convidei Deus? Não. Então eu não confiei ao Senhor esse meu projeto. Eu fui fazendo por mim mesmo, sem convidar o principal. E ali, tudo bem. E Deus só me dando corda. Aí, do nada, tudo começou a dar errado. Todos os meus planos foram indo por água abaixo, né? Como a gente fala aí fora, daí para frente foi só para trás, deu tudo errado.
chorei, esperneei, eu parecia uma criança, já sou baixinha, então você já imagina. Parecia uma criança, me dá, estava igual um crente dá no ninho, me dá, Senhor, me dá, eu quero viajar. E não tinha convidado o principal. E tudo foi por água abaixo. Chorei, me frustrei, me desesperei, mas eu confiei nas pessoas erradas. Eu fui apenas vivendo, fui apenas fazendo plano. Não consegui mal sair do passaporte naquela época. E anos depois, isso já em 2021, em julho, pouquinho antes do mês de julho, eu coloquei no meu coração que eu gostaria de fazer essa viagem novamente. Porém, aí foi algo entre eu e Deus. Ninguém sabia. E fui ali trabalhando, eu e Deus. Fui ali desenvolvendo, fui ali traçando um plano para aquilo acontecer entre eu e Deus. E Deus foi abrindo porta, Deus foi abrindo os caminhos, Deus foi realizando coisas. E quando foi no mês de outubro, eu fiz a viagem. Eu fiz o intercâmbio que eu estava planejando. Com que diferença? Há 8 anos atrás, eu não tinha convidado a Deus. E deu tudo errado. Não deu para sair nem do papel, porque eu estava totalmente errada já desde o começo. Os objetivos eram outros. E anos depois, quando eu decidi, antes de mais nada, colocar Deus no comando daquela situação, aconteceu ou não aconteceu? Confie ao Senhor as tuas obras, e os seus pensamentos serão estabelecidos. Seja qual for o projeto que você tenha, coloque Deus, porque Ele cumpre. Amém? Nós podemos declarar que existem 2 tipos de projeto. Declare comigo: projetos pessoais. Me ajuda aí, um pouquinho mais de fé. Projetos pessoais, projetos de Deus. Projetos pessoais é tudo aquilo que é gerado no meu coração, né? Às vezes eu tenho um sonho, eu quero uma coisa, então aquilo é um projeto pessoal. E tudo bem. E também tem os projetos de Deus. O que são os projetos de Deus? É aquilo que é estabelecido por Deus para as nossas vidas. E seja para viver um projeto pessoal ou para viver um projeto de Deus, eu preciso ter maturidade. Sim ou não? Eu preciso estar preparado. Por quê? Porque nem tudo são flores. Sim ou não? Eu preciso ter maturidade para viver as bênçãos, mas também para viver os meus desafios. É ou não é verdade? E sabe o que acontece quando a gente fala de projetos? A gente tende a falar assim: Deus prometeu, Deus realiza e tá tudo certo, sim ou não? E a gente muitas das vezes fica apenas flertando com aquele projeto, sabe? E o que é ficar flertando com o projeto? É você ficar com aquilo apenas com a vontade ali no coração. Ficar apenas ali na emoção. Por exemplo, você quer trocar de carro. Aí você é apaixonado pelo Civic, pelo Jeep Renegade. Aí você fica só assim: nossa, queria tanto. Você passa em frente a uma concessionária, você fica só de fora namorando o carro novo. Aí você fica. Ou não, você deseja morar num apartamento, deseja comprar uma casa nova, aí você passa, vê lá uma placa de vende-se, você fica só namorando. Você passa, fica olhando: nossa, gostaria de morar nesse bairro, ou nossa, que casa bonita, gostaria de morar aqui. Mas fica tudo no campo dos seus pensamentos. Você faz alguma coisa para aquilo se tornar realidade? Não. Isso é você flertar com os seus projetos. Você até deseja aquilo, porém não passa de um desejo. Isso você não consegue dar um passo adiante para conquistar aquilo que você está projetando.
E agora, quando eu sonho, e nessa noite eu quero te convidar a sonhar e sonhar alto. Essa noite eu quero convidar a você a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. E quando eu sonho, é o que eu deixo nascer no coração de Deus, para o meu coração. E aí esse sonho, ele passa de ser apenas uma emoção e vai o quê? Para minha mente. Quando vai para minha mente, eu começo a arquitetar planos, começo a traçar estratégias para fazer aquilo acontecer. Evangelista, o que você quer dizer com isso? Ora, se enquanto você está flertando com o sonho do carro novo, você passa na porta da concessionária e fica só namorando aquele carro novo de longe, quando você está sonhando, você entra na concessionária, você pergunta o preço, você começa a consultar a sua conta bancária, você começa a traçar meios de chegar ao resultado que você deseja. Ora, a pessoa fica ali flertando, nossa, mas e se eu parasse de trabalhar para o meu patrão e abrisse o meu negócio próprio? Está aqui, empresário hoje. E se você nunca tivesse dado o passo de sair do trabalho que você estava e agir para abrir o seu próprio negócio? Você ia ficar para sempre flertando. Mas e se eu parasse de trabalhar naquela autopeças? Mas e se? E aí quando você parou e decidiu fazer algo que é seu, não valeu a pena viver o sonho de Deus para a sua vida? É isso que Deus quer para mim e para você. Você parar de ficar algo apenas no desejo do teu coração. O Senhor, Ele quer realizar. Volto a dizer, pode sonhar. E sonha alto, porque quando você sonha e traça estratégias, Deus, Ele vem e realiza. Aí você tende a falar assim, mas eu já sou muito velho para sonhar. Já não vale mais a pena. Meu irmão, quer que eu pare para citar aqui, na palavra de Deus, quantas pessoas que já na sua velhice viveram os sonhos de Deus para a vida deles? A gente pode ficar aqui até amanhã, citando. Sim ou não? E o Senhor, Ele está te convidando nessa noite. Tire o seu projeto do campo da imaginação e traga para a realidade. Eu fico observando a minha irmã em casa e ela estuda arquitetura. Então, no começo da faculdade, ela tinha aquelas folhas, né, A2, A0, aquelas folhas, né, bem grandona. E ela lá, papel e caneta na mesa de casa, projetando, desenhando as coisas que ela, né, precisava dar vida. Nessa noite, Deus está falando para mim e para você. Pega o papel, pega a caneta e começa a trazer à existência aquilo que está no seu coração. Comece a trazer na existência aquilo que você acorda no meio da noite e fica namorando ali, fica, sabe, só comentando com Deus, mas Deus, e se isso acontecesse? E se eu fizesse isso? E se eu abrisse o meu próprio negócio? E se? Começa a projetar. E coloca a data, porque enquanto você projeta e você vai criando meios de realizar, Deus faz. Deus assina embaixo e fala, tá aqui meu filho, tá aqui minha filha. Ei, o Senhor, Ele está te convidando. Projete. A palavra de Deus nos ensina, projetando tu algum negócio, ser-te-á firme. Então projete. Nessa noite o Senhor te trouxe até aqui para falar para você, pode projetar, porque enquanto você projeta eu realizo. Enquanto você me convida para o teu projeto, eu vou me apresentando. Então você vai caminhando. Enquanto você vai caminhando, Deus, Ele vai se apresentando. Enquanto você deixa de falar para Deus assim, se for da tua vontade, Deus, isso vai acontecer, Deus está esperando você agir. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ação e reação. Eu ajo, Deus reage. Eu caminho, Deus se apresenta. Então nessa noite, cada um dos teus projetos, Deus, Ele quer realizar. Cada um dos teus sonhos, Deus, Ele já disse para você, pode fazer, porque vai acontecer. Pode fazer. Se você entrou aqui nessa noite com um projeto, onde você estava apenas esperando Deus falar que sim, meu irmão, Deus já disse o sim, e
sim e um amém para você há muito tempo. Pode fazer, pode colocar a sua mão, porque aonde você colocar a sua mão já está mais do que abençoado. Todos os seus projetos, Deus, Ele vai realizar. Aleluia. Meu irmão, queira o inimigo ou não queira, todos os seus projetos criados em Deus vão se realizar. Deixa quem quiser falar, porque sempre tem aqueles tribulosos que não se contenta com quem sonha, sim ou não? Tem sempre aquela pessoa que você vai contar um projeto seu, aí a pessoa vem assim, mas tu não tem nem dinheiro, tu não tem nem condição. Eu já acompanhei muitas pessoas que já depois de uma determinada idade decide estudar, decide fazer uma faculdade ou um curso novo aí pela idade, aí os mais jovens da sala falam assim, tem nem idade, quer voltar a estudar, quer fazer alguma coisa aí, meu irmão, não sei qual é o teu projeto. Não sei, também para mim pouco me interessa qual é o teu projeto. Sabe o que me interessa? Deus, Ele já disse o sim e o amém para você e para o teu projeto. Então comece a caminhar, comece a criar os meios de realização e Deus, Ele já te abençoou. Às vezes a gente fica assim, mas se Deus me colocar aqui, me colocar lá, vai acontecer. Meu irmão, não é o lugar que vai determinar a bênção, é você que é o que é mais que abençoado. Então, meu irmão, onde você colocar a tua mão, já toma por herança. Todos esses projetos, tudo aquilo que já nasceu no coração, já foi para a tua mente, você já começou a ter ideias de realizações, se você já começou a pegar mecanismos para fazer isso acontecer, meu irmão, Deus já disse o sim e o amém para você. Não espera mais nada. Às vezes você fica, mas não. Deus, Ele não quer fazer você de uma pessoa que vai ficar só flertando, não. Deus, Ele quer que você passe a contar testemunhos das suas realizações. Eu sonho demais, eu fico pensando demais. Meu irmão, quem sonha conta bênçãos. Será que você ainda não entendeu? Quem sonha conta bênção. Deixa alguém falar que você é sonhador demais. Quem sonha conta bênção, quem não sonha conta murmuração. Você já viu aquele tipo de pessoa que ela não consegue projetar nada? Nada para aquela pessoa tá bom, ela só consegue contar coisa ruim. Ela só consegue contar negatividade, ela só consegue contar derrota. Não é isso que Deus tem para você. Não é. Deus, Ele tem realização de sonhos. Será que você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado, Deus realiza sonhos? E o que você tem feito pelos seus sonhos? O que você tem feito pelos seus projetos? Será que você está apenas flertando com isso? Ou você já começou a criar mecanismos de realização? Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. E aí? Diga para ela, e aí? O que você vai fazer? Eu só sei que para realizar aquilo que Deus tem para mim, a minha parte eu vou fazer. Eu vou começar a colocar a mão na massa. Aí agora é você e Deus. Eu não posso fazer por você aquilo que é responsabilidade sua. Eu já falei para você, não é o lugar que determina a bênção, mas sim você. Aí fica aquela mulher evangelista Josenilton, que sonha ali em mexer com os doces. Sonha ali com os doces, chegar com os docinhos, que seja pelo menos 10% do que é o docinho da Joselma. Delícia, top. Aí a pessoa fica ali, mas... E se eu fizer? Será que vai dar certo? Meu irmão, vai e faz. Você quer ser dono do seu próprio negócio? Começa a estabelecer as metas. Começa a criar mecanismo de realização, porque Deus, Ele já está aqui, ó. Se você fizer a sua parte. Nós temos, na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 39, vai falar... Começa no 37, na realidade. Começa a falar a respeito de um homem que foi um grande sonhador. Começa a falar a respeito de um homem que ele sonhou, riram dele, caçoaram, o venderam, mas ele não deixou de sonhar. Nós estamos falando de José.
José, quando ele começa a ter os seus sonhos, ele conta para os irmãos dele começam a fazer o quê? Dar risada. Começam a desacreditar. E vai ser assim, tá? Não vou falar para você que vai ser tudo flores. Vão caçoar dos seus projetos, só que enquanto de um lado estão caçoando dos seus projetos, olha do outro lado o objetivo. Deus falou assim, é teu. Eu te escolhi, você é mais do que abençoado. Você está aqui, ó, vai viver os sonhos e os projetos que Deus tem para a tua vida. Então, esquece, deixa quem quer falar, deixa os não sonhadores falarem sozinhos e vai você viver os projetos de Deus para a sua vida. E José, sonhador, aí os irmãos dele, uns atribulados, uns tribulosos, faz o quê? Tramam contra ele, jogam no poço e o vendem como escravo, achando que para onde eles estivessem jogando José, eles estariam acabando com os sonhos dele, sim ou não? Não foi isso que os irmãos de José acharam? Vamos vendê-lo como escravo e está tudo certo, os sonhos dele acabam, a gente paralisa. E aí, eles são obrigados a anos mais tarde encontrar um José governador do Egito e ter que ver que aquele sonhador que eles jogaram no poço, que eles desacreditaram, ainda teve que olhar para eles e agir de benevolência, porque aonde Deus o colocou, eles tiveram que reconhecer. Então, meu irmão, não se preocupe. Podem rir, podem caçoar, podem falar o que for, mas aonde Deus quer colocar a você é apenas você. Se Deus falou, vai, é teu. Então nessa noite eu convido você que porventura deixou os seus sonhos para trás. Nessa noite eu convido a você a voltar a sonhar. E como eu falei um pouco antes, começa a projetar. Nessa noite, quando você voltar para a tua casa, pegue o papel e pegue a caneta e comece a dissertar tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você tem que fazer para que os projetos de Deus em você se realize. Vai projetar, pode voltar a projetar, porque enquanto você projetar, Deus ele vai te dar a capacidade necessária para a realização. Você crê nisso? Então se coloque de pé. Todas as vezes que eu deposito a minha expectativa no homem, eu me frustro. Todas as vezes que eu deposito a minha expectativa em mim mesmo, eu me frustro. Porém, quando eu deposito a minha expectativa em Deus, não tem plano nenhum que se frustre. Porque Deus ele nos dá a ferramenta necessária. Então o Senhor nessa noite, Ele quer fazer de você uma pessoa sonhadora sim. O Senhor ele quer, se porventura você deixou de acreditar que os projetos do teu coração se realizariam, o Senhor ele está falando nessa noite para você, vai se realizar. Feche seus olhos. Talvez nessa noite você entrou aqui e você esperava escutar qualquer outra coisa, menos que os seus sonhos se tornariam realidade. Talvez você não tinha expectativa nenhuma, mas Deus escolheu a noite desse dia para dizer para você que tudo aquilo que você colocar a sua mão vai ser mais do que abençoado.